Fala aí galera, eu sou o T e fomos surpreendidos. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder continuar falando com vocês sobre as novidades que a Konami vai soltando com relação a novas cartas, né? E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre novas cartas da Terminal World 3, a coleção que a Konami usa, uma das melhores coisas que ela já inventou, que é pra dar suporte pra decks dentro da lore, nesse caso da Dual Terminal, uma parada absurda. A gente já tem a versão da Terminal World 1, isso é no OCG, né? Pro TCG vem como Battle of Land. Terminal World 1, Terminal World 2, estamos na versão 3. Até aqui nós tivemos lá na versão o Janex, o Infernoid, o Ritual Beast, o Ice Barrier. Na versão 2 teve o Necros, teve o Fable, teve o Gem Knight e teve outro deck que eu não lembro. E aí na versão 3, que é essa que a gente tá vendo agora, nós já tivemos o Dragunity, tivemos o Shadow, o X-Saber e o Constella, tá? Só que aí até tem uma parada que me deixou meio puto, que a galera foi comentando, porque assim, a Konami até aqui, ela lançou 3 coleções dessa, 2 anteriores a essa. Então lançou a versão 1, a Terminal World 1, a Terminal World 2, beleza? Qual é o padrão? 4 decks para cada coleção. Beleza, quantas cartas vem pra cada deck? 4 cartas pra cada deck. Então teve 2 coleções anteriores, cada uma teve 4 arquétipos e 4 cartas pra cada deck. Beleza, esse é o padrão. Quando veio agora a terceira edição, quantos decks anunciados? 4 decks. Quantas cartas anunciadas pra cada deck? 4 cartas. E aí, de repente, pra mim, apareceu uma carta nova. Eles lançaram uma carta nova, onde a primeira carta nova extra que eles lançaram foi pra Telar, com Stellar Knight. Eu fiquei, mano, que porra é essa? Eles vão lançar 5 cartas? Eu fiquei muito surpreso. Mas um monte de gente nos comentários estava dizendo que era óbvio isso. Já tava dizendo, desde o começo a gente já sabia que eram 5 cartas. Irmão, vai tomar no cu. Eu fiquei muito puto, mano. Os caras lançam 2 coleções anteriores, seguindo um padrão à risca. 4 decks, 4 suporte por deck. E nesse, eles lançaram também, mostraram só 4 suporte por vez. Como que eu era obrigado a saber que já era 5 suporte desde antes? Eles fizeram um post com uma letra miúda dizendo isso. Vai se fuder, irmão. Mas agora, você já sabe. Na Terminal World 3, não serão 4 suportes pro deck, que já tá anunciado. Vai ter um suporte extra. E a gente vai começar comentando o suporte de Constellar Knight. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, esse é o suporte novo, tá? Então essa é a carta que eles lançaram para Terminal World 3, a Stellar Nova Bonds. Essa é a nova spell de Constella. Então, só para você não se esquecer, eu já fiz um vídeo todo falando sobre as cartas de Constella, ó, que foi anunciada, foi o segundo deck, eu acho que foi o primeiro deck anunciado ou foi o segundo? Foi o X-Saber e o Constella, os primeiros. Esse vídeo aqui em cima, ó, eu conto tudo para vocês sobre esses novos suportes de Telar. Então, aqui a gente vai falar sobre essas novas cartas, né? Então é o seguinte, cara, eles soltaram essas 4 cartas para cada um dos 4 arquétipos, sendo eles o Constella, o X-Saber, também recebeu só 4, o Dragon recebeu 4 e o último foi o Shadow, que receberam 4, tá? Esse era o padrão até então. Porém, para essa Terminal World agora, eles estão dando uma carta extra. E pro Satella é o primeiro que eles soltaram. Nos próximos dias, antes da coleção ser lançada, eles ainda vão anunciar qual vai ser a arte alternativa, porque vai ter uma carta com uma arte alternativa, que começou na Terminal World 2, né? Fizeram a arte alternativa de todo o deck. Pro Fable, foi o Fable Lure. Pro Necros, foi a Necros Trishula. Pro Gem Knight, foi a Gem Fusion. E pro Johak, foda-se, eu não sei, eu acho que foi o Meteoro. Então, ainda falta eles soltarem essa arte alternativa, e agora que eles soltaram essa carta extra, que são 5 suportes novos, falta lançar o suporte extra de Dragunity, de Shadow e também de X-Saber. O primeiro foi esse aqui de Satellar, beleza? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. O Satella, só pra você se ligar, é um deck que ele é todo focado em rank 4, né? Monstros de luz, onde nós temos os monstros Constellar e os monstros Stellar Knight. Temos esses 2 tipos de monstros, né? De monstros diferentes, e eles se alinham entre si. É um deck de Exceed rank 4, e aí nós recebemos o suporte do Constella Castor, esse Signac, esse Ômega 7 e também um Constellar Delteros. Essas são as cartas novas. Agora veio uma spell nova, e aí o efeito dela é o seguinte: primeiro, uma coisa muito importante dessa carta, o nome, Stellar Nova Bonds, tá? Então, o nome dela é Stellar Nova Bonds. Se você não percebeu o problema, eu já te indico qual é. Agora vamos à parte do texto dela. Ó, pode somente ativar
uma vez por turno, e aí ative um dos seguintes efeitos, mas você não pode Special Summon um monstro do Extra Deck pelo resto desse turno, exceto Exceeds. Tudo bem. O efeito é, descarte uma carta, e se você fizer, ou seja, descartar não é custo, descarte uma carta, e se você fizer, Special Summon um Stellar Knight ou Constellar Knight do deck com com um tipo diferente dos monstros que você controla. Então, se você não controla monstros, essa carta é um puta starter, porque ela é um teleporte, porque ela vai invocar um monstro teu do deck pelo custo de descartar uma carta, e você ainda não deu o Normal Summon. Convenhamos, o Normal Summon não é tanto mais um problema assim, até porque o novo starter que nós temos, né, que é o Tellar Knight com Stella Delteros, que detacha pra buscar, ele te dá o Normal Summon extra, mas ainda assim, ter esse Special Summon antes de dar o Normal Summon de uma carta boa é muito relevante. Esse efeito é bom pra caralho, tá? Bom pra caralho. Ela tem um outro efeito também, você escolhe um dos dois efeitos. O outro efeito é, você vai escolher Face Up monstros no campo do oponente pelo número de Tellar Knight ou Constellar Knights que você controla. Negue os efeitos até o fim desse turno. Então, se você abre com ela, você pode dar uma jogadinha bem básica, por exemplo, de o cara lá tem algumas cartas que ele vai usar para interagir contigo, e aí você pode dar Normal Summon Castle, vamos supor que ele não respondeu, aí você baixa daqui o Signia, efeito Signia, vai deixar eu buscar? Talvez ele deixe ou não, mas enfim, eu já tenho 2 telar no campo. Aí eu ativo essa spell, posso descartar uma carta e negar 2 monstros do oponente. Eu já tô forçando uma parada legal. Eu acho que essa segunda parte do efeito vai ser muito menos utilizado, mas é uma possibilidade, né, de você usar Going Second. Então tem 2 cartas diferentes que você usa como uma só. Isso é bom, sabe? Bom pra caramba, porque o principal efeito da carta é o que todo deck quer ter. Uma carta que você ativa, uma spell e invoca alguém do deck, pelo amor de Deus. Bom pra caralho essa carta é. Bom pra caralho, beleza? Então, essa é a carta extra que eles soltaram. Qual é o problema dessa carta? Se a gente for dar uma olhada nas cartas telar que a gente tem até agora, a gente vai dar uma olhada no com que nós interagimos, né? Com que cartas a gente interage. A gente vai interagir com o seguinte, esse cara, o Constellar Castle, que é uma carta nova, ele entra, se ele é invocado, ele invoca um Constellar monstro do deck, exceto ele mesmo. Então tem que ser monstro que tem Constellar no nome, ou é sempre tratado como Constellar. Esse amigão, o nome dele é Tellar Knight, mas ele é sempre tratado como Constellar, beleza? Então se uma carta pega um Tellar Knight monstro ou um Constellar monstro, esse cara é o bagulho. Mas não é só monstros que a gente interage, a gente tem que pegar Spell e Trap. Então se a gente procura Constellar Spell e Trap, a gente pode buscar elas, tá? A gente pode buscar cartas Constellar, Spell e Trap e tal. E um dos caras que faz isso é o Lyran. Cadê o Lyran? Esse cara aqui, ó. É o Lyran. E a gente tem as spells, ó, que tem Constellar no nome. Elas têm Constellar no nome. Como, por exemplo, essa carta que a gente usa que é imprescindível no deck. Ó, tem Constellar no nome, mas também tem Tellar Knight no nome. O Lyran aqui, ó, que é a nossa forma de buscar Spell Trap, ele diz que, se esse card é invocado, você adiciona um Tellar Knight Spell do deck pra tua mão. Tellar Knight Spell do deck pra tua mão. Nós temos um outro cara que é responsável por pegar Spell Trap, que é o Constellar Caduceus, porque ele diz que durante uma phase você pode adicionar um Constellar Spell Trap do deck pra mão. Então, essas são as formas, via de regra, que nós temos de pegar Spell Trap do deck. O Caduceus pega cartas Constellar e o Lyran pega a carta Tellar Knight, tá? Essa aqui é a Constellar Tellar Knight, então tanto faz, eu posso buscar ela com o Caduceus e também com o Lyran. Tem outros monstros que interagem buscando esse tipo de carta? Ou tem outras cartas que o Lyran pode buscar? Tem, se a gente digita Tellar Knight aqui, ó, a gente vai dar uma olhada no que é Spell. Tem uma Spell, que é a Satellar Knight Skybridge. Essa carta a gente usa no combo e o Lyran busca ela. Perfeito. Porque aí o Caduceus pode pegar a contínua e o Lyran pode pegar essa outra carta aqui. O que mais o Lyran pega? Eu vou procurar. Tem alguma carta Tellar Knight no nome? Ó, Stellar Knight Alpha. O Lyran pega essa carta. Ela é ruim, mas ele pega. Tem outra carta aqui, ó. Exatellar Knight. Ela é ruim, mas o Lyran pega. Tem outra carta aqui, ó. Tellar Knight Genesis. Beleza, ela mata Back Row. E o Lyran também pega ela. Mas e a Tellar Nova Bonds? Quem que eu uso pra buscar ela? Então é aí que tá o bagulho. O Lyran, ele não pega Tellar Knight card. Ele pega Tellar Knight, na verdade. Mas ele não pega Tellar, né? E essa carta é a Stellar Nova Bonds. Nós temos uma carta que é a Tellar Nova também, que é antiga, tá?
que é a antiga, que é essa aqui, ó. O deck de Satella, uma das principais características dele, antigamente, quando ele jogava no meta, foi lançado em Duelist Alliance ali no meio de 2014, é essa carta aqui, ó, Stellar Nova Alpha, que é uma Counter Trap que você tem no deck, e aí ela diz que quando uma Spell Trap ou efeito de monstro é ativado, você manda um Face Up Tellar Knight que você controla pro cemitério, nega a ativação, se fizer, destrua e compre uma carta. Então, existe uma carta dessa, que é uma carta que era quase que a assinatura do Satella antes, saca? Quase que a assinatura do deck de Tellar antes, na verdade. Mas ela não é buscável. A partir do momento em que o Yu-Gi-Oh! Evoluiu e a gente precisa buscar as coisas, essa carta ficou obsoleta. E era a principal parada, era a característica do Satellar Knight, que era um deck de controle que tinha uma puta counter na engine, que não era buscável, mas que era uma counter de engine muito boa, que protegia Floodgate, que protegia a jogada e ainda comprava uma carta. Bom pra caramba. E ainda jogava o bicho do cemitério pra você reviver com Altair. Só que ela não é buscável, e aí que tá o problema, essa carta também não é buscável. Então, esse é o problema dessa carta. É uma carta que você, sim, vai usar a Tree Off dela, porque ela é boa demais pra isso, né? Você usa a Tree Off dela pra você poder startar as suas jogadas invocando o Constela Casta do deck, muito provavelmente, né? Você vai dar efeito, descarta, invoca o Casta vai tentar invocar alguém do deck, se negar tem o normal pra fazer e tá tudo certo. O ponto é que ela descarta uma carta pra fazer a play, né? Então, e não é buscável, isso pode ser um problema. Mas ainda assim é uma carta extra que te deixa fazer jogadas completamente absurdas, tá? Então, essa é a Stellar Nova Bounce. Pra não fechar o vídeo por aqui, eu vou comentar com vocês um vídeo que eu vou mostrar um replay pra vocês na outra tela. Nessa tela aqui, ó, eu dei uma olhada tava olhando o Twitter um dia desses, e aí eu vi um carinha lá, que eu não sei quem é, mas que o nick dele é esse, ó, MDTesting001. E aí ele postou esse combo completamente absurdo com as cartas de Tellar, e que a gente vai fazer a jogada com um Castor, tá? Que é esse cara, mas existe a possibilidade de você dar spell nova também, invocando o Castor do deck. E você chega no mesmo lugar, só que descartando uma carta no processo, e nesse deck geralmente essa carta que eu descarto não triga, então é um plus, digamos assim, né? Em todo caso, pode até ser, porque como a gente faz o Caduceus pega a carta que eu descartei se for uma carta Constela ou Tellar, né? Em todo caso, let's go. Standby bem fez. O Normal Summon Castor, o efeito Castor vai invocar do deck o Signiam, efeito do Signiam, e aí ele busca o Constelar Caduceus. O Caduceus se invoca, porque eu controlo Constelar. Efeito Caduceus pega uma spell, pegou a Constela Tellar Knight, só alegria. Junto dois dele pra fazer o Exceed do bicho novo, né? Que é o Constelar, o Tellar Knight Constelar Deuteros. Feito com 3 ou mais monstros, só que o Signiam, que eu usei como material, ele conta como 2 materiais, tá? Então é importante. Esse cara, ele é maluco, ele detacha o material, pega um Tellar ou Constela e me deixa dar um Normal Summon extra. E aí, se ele é mandado pro cemitério, exceto do campo, ou seja, se eu detacho ele triga efeito e me deixa fazer Special Summon de um Tellar ou Constelar da mão ou banimento. O que é importante é que o efeito dele não é uma vez por turno. Em nenhum dos casos, ele não é hard once por turn, e isso é importante. Tá? Enfim, a gente faz então o Constelar Deuteros, efeito dele, detacha pra poder buscar do deck alguém, pegou um Deneb, e aí você dá Normal Summon extra pelo efeito do Exceed, efeito do Deneb Normal Summon, pegou um Altair, beleza, não tenho mais Normal Summon pra dar, porque eu já dei os 2 Normal Summon, mas tudo bem, junta 2 e faz um Caduceus. Caduceus efeito, quando ele entra ele recicla Constela do cemitério pra mão, e agora ele dá o efeito, detacha e bane um Tellar ou Constelar do deck pra copiar o efeito dele. Mesmo que eu já tenha feito o efeito do Castor, eu posso copiar o efeito dele e foda-se. E aí o Castor agora invoca um Tellar do deck, né? Um Constelar do deck, perdão. Aí eu trago um Altairan, porque o Altairan tem Tellar Knight no nome, mas é sempre tratado como Constela. Aí eu copiei o efeito do Castor pra poder invocar o Altairan. E é importante eu ter ele banido, porque quando eu detachar o Deuteros, eu posso invocar a Escaba de volta e eu não perco o corpo no processo. Beleza? Você vai juntar os dois agora pra poder fazer um Eclipse Twins, beleza? Por que tem que fazer esse Eclipse Twin, esse show-off todo? Pra fazer um F0, porque quando a gente faz isso, o Deuteros ele vai pro cemitério sem ser do campo. Ele vai como material Exceed, né? Então você faz isso pra ele cair pro cemitério dessa forma, e aí ele vai dar efeito pra reviver o Castor banido, né? Beleza? E agora sim você faz o F0 lá em cima, ó. Faz o F0 lá em cima. Então, esse é o plano. E outra coisa óbvia é que o Eclipse Twins aqui te deixa jogar pra cima de Board Breaker, né? Porque o Eclipse Twins revive um Exceed no turno do oponente. Com isso,
Beleza, ele tá falando aqui, né, que verificou o Nibiru e tal, mas agora esse cara já tá jogando em volta. Agora ele tá dando a spell com Stellar Knight, Tellar Knight, que é a spell que invoca um Tellar agora da mão do cemitério. Ele tá trazendo aqui o Signian do cemitério, beleza. Com isso, como foi invocado um Tellar, o Altairan volta do cemitério. Junta dois deles aqui pra fazer um outro Delteros. Lembrando, a gente usa o Signian aqui, que conta como 2 materiais. Porque pra fazer o Constelar Delteros, precisa de 3 nível 4, tá? Então, fez ele aqui de novo. De novo ele dá efeito, ele não é uma vez por turno. Pegou o Lyran, aí ele dá Normal Summon do Lyran. O Lyran, Normal Summon não precisa ser do monstro que você buscou, né? Ele deu Normal Summon extra, nesse caso do Altair. Efeito Altair, e aí ele dá Chain Lyran, né? Porque o Lyran diz que se um Constela é invocado, ele se invoca da mão. Invoca o Lyran, e aí resolve o Altair e invoca o Signian. Efeito do Lyran, pega uma Skybridge, né? Um Tellar Knight Spell. Juntou aqui pra fazer o M7, fez um M7 em cima do Delteros, pra poder dar Spell e fazer um Exceed aqui com um rank diferente, ó. E aí ele faz o Omega 7, né? Que é um novo boss. O novo boss diz que, enquanto você tem 7 ou mais Tellar Knight com nome diferente no cemitério e o banimento, essa carta ganha 2.700 e é inafetada por efeitos do oponente. E uma vez por turno, você pode atachar qualquer número de materiais dessa carta e escolher a mesma quantidade de monstros que o oponente controla, devolva-os pro deck. É isso aí. Efeito do Signian. O Signian, ele diz que, uma vez por turno também, né, você vai poder, ó, escolher um outro light que você controla, incremente o nível de ambos por 5. E ele é tratado como 2 materiais. Então você pode fazer algum rank 5 que pede 2 materiais, tá? Mas nesse caso, ó, ele tá fazendo um Diamond, que pede exatamente 3 ou mais nível 5 monstro. Você pode fazer o... Pode fazer um Vimana, você pode fazer um... Qual é o nome daquele outro? O Constela, mano, que volta, detacha e volta pra um Pleiades. Você pode fazer uma castada de coisa, né? Enfim, aqui ele tá juntando os outros dois pra poder fazer um Batlamius. O Batlamius é bem esquisito, mas vocês vão entender por que ele é interessante. O Batlamius descarta uma carta e invoca um Tellar aqui em cima dele, né? Então ele faz um Ptolomaios. Ptolomaios vai pra End Phase, ele setou o Skybridge, o Ptolomaios vai pra End, e na End o Ptolomaios pega um Tellar do extra deck e coloca embaixo dele. Então, coloca aqui esse Delteros e passa. No turno do oponente, aqui a gente vai ver o que tem pra interagir. E é coisa pra cacete. O efeito desse cara aqui, ó, é o seguinte. Ele diz que enquanto essa carta tem material, nenhum jogador pode mandar carta do deck pro cemitério. E qualquer carta que retorne pra mão, que retorne do cemitério pra mão dele é banida no lugar. Quando o oponente tiver um efeito de monstro Dark, você pode detachar o material dessa carta, negue a ativação e se fizer destrua. Mas é só de monstros Darks. Vocês vão entender que daqui a pouco isso vai fazer sentido. Efeito do Ptolomaios. Ele tem o efeito Quick de detachar 3 materiais para fazer um rank em cima dele. E aí ele faz um segundo Constellar Diamond aqui, ó. Que é esse mesmo cara aqui, ó. 2 Constellar Diamond. O que isso dá aqui? Ele tá falando sobre o Trigger, né, e tal. Mas no turno do oponente ele tem o efeito do F0, que pode detachar e nega, enfim. Negate. O Eclipse Twin está invocando o Batlamius do cemitério. O Batlamius tem um efeito contínuo que todo face-up monstro no campo se torna Dark. Ou seja, com isso, o Constellar Diamond aqui, ele pode negar todos os monstros no campo do oponente, porque todos eles se tornam Dark. E ele pode fazer esse efeito detachando 2, e ainda tem esse que é Floodgate, ó, que diz que o bicho, que ele não pode jogar a carta do deck pro cemitério, por exemplo. Então, ele tem o efeito do Diamond, ele tem de novo o efeito do Diamond, ele tem outro efeito do Diamond, aí ele vai ter o efeito do Ômega, que detacha de outro Exceed. Beleza? O Ômega detacha de novo, porque não é uma vez por turno. E aí ele tá dando o Skybridge ainda, que voltou esse caba pro deck pra invocar qualquer porra do deck. Invocou aqui o Signian dá efeito, mas o Altarian também dá efeito do cemitério. O Altarian se invoca, o Signian busca uma carta pra ser follow-up, e o Altarian tem um efeito que quando ele é invocado, você mata a carta do oponente pelo número de Exceed Light Dark que você controla, tá? E aí é basicamente isso, mano. É basicamente isso que você tem interação. Tem coisa pra cacete. O Batlamius ainda pode descartar a carta que você pegou e fazer um rank up de um Tellar em cima dele. E aí ele fez o Trigger. O Trigger, que é o Big Boss, ele diz que se ele é Exceed invocado, ele volta todas as cartas do campo pra mão. Todas elas. Então o Trigger você faz no primeiro turno do oponente. Isso eu achei irado, tá? De você conseguir fazer um Trigger no turno do oponente. Porque o Trigger era o Big Boss da época do Tellar de 2014. E aí fazer ele agora é interessante. Então esse é o Tellar, tá, gente? A carta nova de Tellar
a carta nova de Telar ajuda nessa jogada? Não passamos por ela, mas é uma forma diferente de jogar. Se você abre com Casto, Normal Summon Casto faz tudo que vocês viram. É meio que deck de Yu-Gi-Oh! Pro, gasta este deck inteiro? Sim, mas enfim, é uma jogada forte. E a Bonds, que é a nova carta, ela é muito boa porque ela vira qualquer bicho do teu deck. Qualquer bicho do teu deck, pelo custo de descartar uma carta. É uma carta boa pra cacete, mas ela não é buscável, que é algo recorrente, relativamente recorrente nesse deck de Satela, porque a Counter também já não é buscável. Só que uma carta lançada em 2025 não é buscável. E, sinceramente, eu acho que tudo bem, tá? O Quick Launch no Rocket não é buscável também, e eu acho justo, tá? Mas é basicamente isso que temos aí, mais uma carta Terminal World. Valeu, falou e até mais. Tchau. Droga. Tchau.